Olá, irmãos, a paz do Senhor. Quem fala é Elisa Rios. Eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. Irmãos, hoje eu tive mais duas visões que o Senhor me deu sobre Bolsonaro. E eu vou estar, e uma do Alexandre de Moraes. E eu vou estar fazendo uma leitura aqui, rapidinho aqui no livro de Neemias, né? E aqui fala quando Neemias ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, né? Que a cidade estava toda queimada. Que foi dois judeus lá falar com ele, né? Então ele estava na fortaleza de Suzã, né? E quando ele recebeu esses amigos, e ele perguntou como era que estava Jerusalém, e eles disseram que encontraram-se em grande aflição e humilhação os judeus que estavam em Jerusalém, né? Então, Neemias ouviu, né, essas palavras, então assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: Ah, Senhor, Deus dos exércitos, dos céus, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que de dia e de noite, né, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, né, também que eu cometido pecado, né, e eu e o povo de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo, né, se fordes infiéis, eu vos espalhareis entre os povos, mas se voltardes para mim, obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exílio esteja na extremidade do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu povo, tá bom? Então, ele pediu a carta ao rei, né, Artaxerxes, para poder ir lá visitar Jerusalém, para reedificar os muros. Então, aqui ele fala, já no capítulo 2, né, que ele temeu sobremaneira, né? No verso 3 diz assim: Viva o rei para sempre, como estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolados e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo. Então o rei pegou, ele orou, né? E o que me pedes agora? Orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se é do agrado do rei e se o teu povo achou a favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu reedifique, né? Então, o Sambalate, né, que é a figura do diabo, de Satanás, que é a figura do Alexandre de Moraes, né? Aí tem o Oronita, o Tobias, oficial e Amonita, né? Então, eles ficaram raivosos, porque eles não queriam. Ouviram isso, ficaram extremamente perturbados que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel, né? Eles ficaram muito chateados, ou seja, então, quando, porém, Sambalate, o Oronita, e Tobias, o oficial amonita, e Gessen, o árabe, eram três, né? Ouviram a respeito disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondeu-lhes o Deus dos céus, ou seja, Neemias respondeu: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui pulando para o 4, né, para o capítulo 4, quando Sambalate ouviu que
reedificávamos o muro, ficou furioso e se indignou muito e zombou dos judeus. Disse na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria que fazem estes fracos judeus. Será que vão reedificar o muro? Irão eles sacrificar? Acabarão a obra num só dia? Conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de prata, o seu muro de pedra, quer dizer, ele ainda ameaçando, né? Ameaçando para não reedificar a cidade, os muros da cidade. Aí Neemias pegou e orou a Deus: ouve ao nosso Deus, pois somos desprezados. Faz cair a vergonha dele sobre a sua cabeça e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, nem se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. Assim reedificamos os muros até a metade de sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo se dedicou ao trabalho. Aí, porém, Sambalate, Tobias e o árabe, o amonita, e os asdotios ouviram que iam avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas, irmão, você tem que fechar as brechas com oração, orando, né? Se começaram a tampar, iraram-se muito, uniram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e por causa dessa ameaça, pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. Filho, tem que vigiar, botar a igreja para orar. Você guarda a igreja, ora. Então disse Judá, aqui vou pular aqui de Judá, então os judeus que habitavam no 12 já, no 4, verso 12. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares onde moram. Pelo que pus guardas atrás dos pontos mais baixos, né, do muro, nos lugares abertos, disposto ao povo, segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Depois de inspecionar, Neemias aqui, depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos restos do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ouvindo os nossos inimigos que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos aos muros, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra, enquanto a outra metade empunhava lança, escudo, arco e couraça. Ou seja, uns trabalham e o outro, cada um é o trabalhinho de formiguinha, né? Cada um faz uma parte. A igreja tem que fazer a parte dela também no Brasil. Pregoar jejum e oração para a igreja no Brasil. Os chefes apoiavam todo o povo de Judá, que edificavam o muro. Os que transportavam material com uma das mãos realizava o trabalho e com a outra segurava a arma. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, a palavra do Senhor. A cinta, assim edificavam, mas os que tocavam a trombeta estavam junto de mim. Então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados um dos outros ao longo do muro. No lugar que ouvi o som da trombeta, ali vos ajuntarei convosco. O nosso Deus pelejará por nós. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, eu vou deixar até aqui. Eu queria dizer para vocês que o inimigo, ele é muito sujo, né? Eu falei para vocês que o Sambalate,
é a figura do Alexandre de Moraes, né? E agora eu vou contar para vocês as visões que o Senhor me deu, emendando, né, essa visão aqui que o Senhor tinha me dado, como eu falei para você do Alexandre de Moraes, que eu já vi ele surtando várias vezes, né? E agora depois você vai entender o que eu vou falar pra vocês, tá? Vi ele surtando várias vezes, endemoniado, lá dentro daquela Suprema Corte. Eu não oro por esse Brasil, não é da agora, irmãos. Desde do período curto que eu vou falar pra vocês, desde do 8 de janeiro, eu tava aí no Brasil e eu tinha feito uma cirurgia e eu passei muito mal com a cirurgia, com aqueles problemas tudo que tava acontecendo aí. Então eu tinha parado um pouco de orar e aí retomei a oração e aí Deus tem me mostrado grandes coisas. Porque Deus é assim, irmãos, ele mostra, se você não falar, ele não te dá outra visão não, ele vai te dar outra diferente. Aí se você continua falando daquela pessoa que ele deu, aí ele vai mostrando mais coisas, tá? Então, como eu mostrei pra vocês, eu vi ele na frente da Suprema Corte, caminhando com aquela capa zona. Você lembra quando o Elon Musk colocou uma foto do Alexandre de Moraes com aquela capa preta, toda preta, com aquela cabeça de ovo? 2 dias antes do Elon Musk postar aquela foto, Deus me mostrou aquela imagem do Elon Musk caminhando ali na Praça dos Três Poderes. Ele vinha assim caminhando, aquela batona dele preta, chega a balançar para um lado e para o outro, e aí Deus falava bem assim: esse é Satanás, tá? Então ele é um Sambalás, tá? Do livro de Neemias. Então, outra coisa que eu queria falar pra vocês, que eu não dei nome aos bois, mas agora eu vou dar, hoje eu vou dar o nome, porque hoje eu vou dar o nome de todo mundo. Sabe aquela imagem lá do Bafomé que tá lá debaixo da Praça dos Três Poderes? É num corredor longo e assim de vidro do lado da direita. E tem uma lojinha pequena, tem vários vidros, só que as outras coisas são abertas. Não sei se é comitê, o que é aquilo, não sei. Tem uma lojinha pequena lá, tem uma cortina. Quando você abre, tem uma imagem do Bafomé, tem um livro lá que eu não sei, de capa meia preta, e tem a bandeira do Brasil, tá? E lá eu vou falar agora quem tava se curvando lá. Quem tava adorando Bafomé naquele dia que Deus abriu minha visão foi Alexandre de Moraes, Barroso, Toffoli e Mendes, o Beisola, que eu vi, tá? Foi esses 4 aí que eu vi. E agora, irmãos, eu vou falar dessa visão que o Senhor me deu essa semana, foi 3 dias atrás. Eu vi o Alexandre de Moraes em pé. Parecia que ele tava num quarto e ele tava com uma pessoa que ele conhecia na frente dele. Ele tava com uma pessoa na frente dele, eu não sei quem é a pessoa. Eu via nitidamente o Alexandre de Moraes, mas a pessoa eu não via ela nitidamente. Eu sei que era uma pessoa um pouco mais baixa do que, não sei se era mais baixa, deixa eu ver. Não posso dizer a altura, não posso. Agora que eu lembrei aqui, que eu vi foi só, como se fosse, eu via a sombra da pessoa, então não era bem a pessoa, entendeu? Eu via que tinha uma pessoa na frente do Alexandre de Moraes, e ele pegava na cintura dele, o Alexandre de Moraes pegava o revólver e fazia assim. Agora, se ele atirou, não sei, mas ele fazia assim. Ele ia atirar pra matar. Então, e ele tava com os olhos assim, meio que nervoso. Aí ele tirava o revólver assim, metia assim, como quase na cara da pessoa. Só que eu não conseguia, porque tinha uma parede assim. Ele tava assim eu sabia que tinha uma pessoa na frente dele. Só que tinha uma pequena paredezinha e eu não conseguia ver a pessoa. Mas eu sabia que tinha uma pessoa. Eu via parecendo que eu via tipo quase o vulto da pessoa, sabe? Você vê a pessoa mesmo que escura. Porque Deus não deixa a gente ver a cara da pessoa. Aí ele tirava a arma eu via quando ele tirava a arma, o revólver, e botava na cara da pessoa, tá? Isso foi o Alexandre de Moraes. Foi Deus que me mostrou, tá? Não tô aqui brincando, nem brincando de ser profeta não, tá? Quando Deus mostra, eu falo. Não tenho medo de falar de jeito nenhum. Se eu não pisar mais no Brasil, não tem problema não. Nem me ligo. Agora, hoje de manhã, Deus me mostrou, agora Bolsonaro. Essa é pra Bolsonaro, vigia.
aumente a sua segurança, tá? E vigia. Bota a igreja para orar por você, porque você tá precisando de muita oração. Irmãos, eu vi o Bolsonaro, sabe quando ele pegou a facada? Eu tava aqui na minha cama, eu não tava dormindo, não. Eu tava só, assim, encostada, assim, um pouquinho. Aí, pensando assim, levanto, não levanto. Vou fazer café, não vou. E Deus abriu minha visão. Eu vi ele naquele jeito que eu vi quando ele pegou aquela facada. Que ele tava aquela multidão, eu vi aquela multidão e eu vi ele, as pessoas segurando ele. E eu vi quando ele botou a mão assim, fez assim, na barriga. E quando ele fez, eu senti o soco na minha barriga. Eu senti o soco. Não era faca, não vi faca. Dessa vez, não vi faca. Era como se fosse uma bala. Era como se fosse uma bala. Eu senti em mim aquele impacto. Aquele impacto. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Bolsonaro vai ter outro atentado, Senhor. E aí me encostei de novo e Deus abriu a visão de novo. Quando Deus abre 2 vezes a visão, é porque vai acontecer. Aí eu vi de novo a visão. De novo, Bolsonaro no mesmo lugar, né? As pessoas, como se as pessoas estivessem andando com ele assim, sabe? Em cima. Aquela multidão de gente e eles pegavam assim nas pernas dele, né? E segurava ele sentado e as pessoas seguravam ele. E aí eu senti de novo. Aí ele gritou mais, assim, como se ele tivesse gritado mais alto, sabe? E era a mesma imagem, mas com mais intensidade. Aí eu acordei, despertei da mensagem, aliás, da visão, segurando minha barriga. Porque eu senti a dor em mim, eu senti a dor em mim, sabe? Eu senti a dor, como que eu tivesse... eu era o Bolsonaro e tinha pegado aquela facada naquele momento, ou é uma bala ou uma facada. Eu acho, eu não na hora, naquele momento ali, eu não vi ninguém subindo a mão para dar uma facada dele, não. Mas eu vi ele submerso, né? E sentindo a dor. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, irmãos, que vocês levante o jejum e oração pela vida do Bolsonaro. Pelo Bolsonaro, ele vai sofrer um atentado. Mas se vocês orarem, jejuar, botar a igreja, Michele Bolsonaro, você esposa, você família, você irmãos que estão aí no Brasil, convoquem a igreja, os brasileiros, para jejuar e orar pela vida desse homem, para Deus dar livramento para ele, tá? Quando Deus mostra 2 vezes é porque vai acontecer, tá? Vai acontecer. Agora, Deus pode dar livramento. Pode ser que Deus aconteça bem leve, passa de raspão, alguma coisa assim, entendeu? Mas vai acontecer, tá? É um atentado terrorista, né? Mas é mandante. O mandante é o cabeça de ovo, tá? Eu vou falar bem claramente pra você. Cabeça de ovo. Alexandre de Moraes. Eu não falei pra você que Sanbalate, quando ele viu que os muros de Jerusalém estavam sendo reconstruídos, eles não queriam que os muros se reconstruíssem. Então começaram a mandar ameaçar o povo de Deus para não reconstruir os muros. Então ele tá surtando para tudo quanto é lado. Eu não tenho medo de falar a verdade, não. Foi o que Deus me mostrou. Olha, o sanduíche tá aqui, enrola, leva para sua casa. Não quer comer agora, não? Come na sua casa, devagarinho, com paciência. Come ele, digere ele na tua casa. Mas eu tô entregando a palavra do Senhor para vocês agora, tá? Então, você que tá me assistindo esse vídeo aqui agora, foi o que o Senhor me mostrou hoje, era por volta de 6 horas da manhã, quando Deus me mostrou o Bolsonaro sofrendo um atentado terrorista, tentativa de homicídio, tá? Foi ele próprio, o Bolsonaro. E é porque Satanás já perdeu no Brasil, Satanás já perdeu, entendeu? Não tem mais... não tem como mais ele voltar atrás, porque a vitória Deus já deu. Ele só tá cumprindo, né? Agonizando o tempo dele para poder
largar o Brasil de vez. Outra visão que eu vou falar para vocês foi um avião, que eu já contei para vocês também. Eu vi um avião saindo de São Paulo. Era um avião muito grande, um Boeing. Ele era presidencial, ele é do governo brasileiro. Eu via ele saindo porque eu entrava dentro da cabine daquele avião, na parte executiva, na primeira classe, e eu via aquelas mesas executivas e pessoas sentadas com muita bufufa e dinheiro e todas as pessoas engravatadas. E o Boeing estava quase cheio. Muita gente era do governo. Então aquele Boeing saía de São Paulo e ele vinha e eu acompanhava ele. Eu via as pessoas lá em São Paulo, no gate, entrando dentro daquele avião. Quando eles entravam dentro daquele avião, eles vinham aqui para a América e eles saíam. E eu vinha acompanhando aquele avião. Eu vinha no ar, eles vinham voando e eu vinha atrás deles. E aí, quando eu vi eles sobrevoando o Centro América, eu vi eles sobrevoando o México. Quando ele chegava no México, eu entrei dentro do avião. Eu entrei dentro do avião e vi a cabine do piloto, eu vi essa aeromoça, eu vi as pessoas que estavam lá dentro, só que eu não via o rosto, eu vi o corpo. Quando você olhava para o rosto da pessoa, parecia que aquele rosto escurecia um pouco. E eu não conseguia reconhecer as pessoas, tá? Eu não conseguia. Então, eu ouvi eles dizendo assim: já descobriram tudo. Não tem mais nada que esteja escondido. Então, eu pegava e saía de dentro do avião. Engraçado que o avião tinha a porta, eu saía pela porta. Eu saía pela porta e eu ficava... E o avião vinha para cá, para os Estados Unidos. Eu ficava como se eu estivesse em cima do México. Então, eu via aquele avião quando ele cruzava a fronteira. Não é a fronteira, é o espaço aéreo americano. Eu vi uma bola de fogo na traseira daquele avião. Quando eu olhava aquela bola de fogo, eu falei, nossa, o avião pegou fogo. E aí, quando eu só falava assim, a bola de fogo aumentou, assim, de tal maneira, cobriu o avião quase todo. Então, eu vi aquela bola de fogo, pegou assim, caiu. Eu vi ela descendo assim, caiu. Eu falei, uai, a bola caiu. A bola de fogo. Eu tava em cima do médico. E aí eu vi ela caindo. E aí eu despertei daquela visão, né? E eu sabia que era cheio de político brasileiro. Pessoas que trabalham para o governo brasileiro vão fugir. Aqueles que têm passaporte americano não, visto americano, eles vão tentar fugir do Brasil para a América. Mas Deus vai derrubar o avião, tá? Foi o Senhor que me mostrou. Deus vai derrubar esse avião aí, que vai sair tudo cheio de bandido fugindo, com medo, entendeu? De ser preso, porque eles não querem ser presos. Eles vão fugir tudo pra cá, mas Deus vai derrubar este avião, tá? E sobre o que eu falei essa semana, 2 dias atrás, sobre uma rede... que eu já falei no outro vídeo passado, uma rede de pedofilia dentro do Supremo Tribunal Federal. Deus diz que vai pegar pesado. Prepara-te, ô Suprema Corte Brasileira. Deus vai pegar pesado com todos vocês, tá? Não vai sobrar um. Talvez sobra o Mendonça e o Nunes. Só daí, só desse daí, talvez, né? O resto vai pegar todos, todo pesadão, tá? Não vai sobrar nada. Desses velhos aí, com essas bocas tudo caída, vai pegar tudo, tá? Vai pegar tudo, porque eles estão aí, eles estão aí, não é porque eles querem, nem fama eles não querem, eles estão segurando a bomba que tá na mão dele. Pedofilia, entendeu? Quadrilha de bandido, é um monte de sujeira que eles têm, tá? No rabo deles. Então, me perdoa a expressão, mas essa daqui mesmo, não tem outra não, tá? E aí, Deus diz que vai pegar pesadaço com essas pessoas do Supremo Tribunal Federal. Outra coisa que eu queria falar é mandar um recado aqui para 2 pastores. Um eu falei hoje de manhã, ele sabe o que eu falei para ele e eu quero só reiterar. Eu não vou dar o nome seu, porque, por ética, não vou dar o seu nome, mas hoje eu falei com você, né, que você ia postar um vídeo meu hoje, eu falei pra você não colocar aquele vídeo
é bom que não colocasse, porque aquele vídeo ia prejudicar você. E hoje, por volta de 5 horas da manhã, eu tive orando muito para você, eu despertei, Deus já me dando uma visão de você, a justiça brasileira tá doidinho pra botar a mão em cima de você, tá? Doidinho, tá querendo só como que se faz? Só uma palavra, qualquer coisinha sua pra te botar na prisão. Então, como eu falei com você já falei hoje, pra você, eu tive orando muito mesmo, tive numa guerra tremenda pela tua vida, porque Deus mandou, Deus me deu a visão de você e eu orei por você muito e eu vou continuar orando pela tua vida. Agora eu vou te dar um conselho, se você quiser ouvir, você ouve, se você não quiser, você sabe de quem eu estou falando, você sabe quem é você. Não fale no seu canal, nem de Bolsonaro, nem do Alexandre de Moraes, do Cabeça de Ovo, tá? Não fala não. Outra coisa que eu vou te dar, outro conselho para você, prepara o teu passaporte, prepara ele, tira ele, ou se você já está com ele, deixa ele na casa de alguém de confiança, mas que não seja parente, que seja amigos, longe assim, não põe em cofre, mas põe em amigos, prepara um passaporte e um pouquinho de dinheiro, esconda, porque caso você necessita, entendeu? Você sai daí desse Brasil, tá? Porque eles estão esperando só um fiozinho de linha para quebrar, para poder botar as mãos em cima de você, tá? E quem tá de olho em você é o Alexandre de Moraes, tá? Alexandre de Moraes tá de olho em você. O outro pastor, esse eu posso dar nomes, é o Daniel Lopes. Ele tem um canal aí no YouTube. Eu esqueci o nome do canal dele agora. Deus manda eu orar muito por ele, tá? Muito por você, tá, Daniel Lopes? Deus tá sempre, assim, de vez em quando, Deus abre a minha visão e mostra você e ora por ele, ora por ele. Então, eu tenho orado muito por você, porque o diabo, ele tá querendo fazer a mesma coisa com esse amigo aqui, que eu conversei com ele hoje pela manhã, tá? O diabo é sujo, ele tá arrumando uma desculpa para pegar você, tá? Não deixa, não permita isso acontecer. Pega, também faça a mesma coisa, pega seu passaporte, põe na casa de alguém que não tenha muito contato na tua agenda pessoal, entendeu? E deixa ele lá e põe um pouco de dinheiro lá escondido para, na hora da necessidade, você pegar seu passaporte. E nem que seja pular dessa fronteira aí, você pula dessa fronteira e depois você vai para outro país que você queira ir, porque vai ter dias muito difíceis aí no Brasil, tá? Muito difícil. Então, eu tô dando esse conselho para você. Outra coisa, igreja, por favor, vamos orar para o Brasil, porque Deus, ele dá livramento. Nosso Deus, ele é o Deus que dá livramento. Mas eu tô dando esses alertas caso necessita. Não tô dizendo que vai acontecer, mas caso necessita, você tem aonde pular, tá bom? Igreja do Brasil, você que está assistindo, você que é cristão, que tem Jesus, que você gosta de orar, entre em oração, pastores, vocês que estão na frente de ministérios, ora, põe a igreja para orar. Depois do culto, que terminar o culto, fala para os irmãos, vamos fazer uma campanha de oração aqui tal dia, e começa a campanha de oração. No dia que o culto, na hora que o culto terminar, pega as mãos de todo mundo e abre o berreiro e começa a clamar a Deus pela nação, por tudo aí no Brasil, porque vocês vão passar tempos difíceis. Apregou um jejum de perdão, pedindo perdão a Deus e pede a Deus perdão pela nação brasileira, pelos seus pecados, pela nação brasileira. Continue, irmão, se vocês já fizeram, beleza, parabéns, mas continue fazendo, porque Deus ouve a oração do justo, amém? E aí pode mudar muitas situações aí no Brasil, porque
o Brasil vai passar tempos muito difíceis, vai ter guerra no Brasil, a China vai invadir o Brasil, vai ter tsunami no Brasil, vai ter furacão no Brasil, o Brasil vai ser dividido por águas, Deus vai mexer no eixo da terra, vai ter fome, vai cair neve aí no Brasil, então vai ser muita coisa acontecendo, irmãos, vai ser muita coisa, muitos mortos, muitas crianças, Deus manda orar direto por crianças, esse dragão vermelho, né? Vocês sabem que é o dragão vermelho, né? Vai pegar muitas das crianças para abusar, porque eles não têm amor a nada. Vocês sabem que eles são canibais, vocês sabem, né? Você começa a ler, vai lá, faz uma pesquisa, entendeu? Quem é o dragão vermelho? Quando começou e quem são? Aí vocês vão saber, tá bom? E daí, irmãos, vocês orem pelas crianças, agarra suas crianças, não deixe suas crianças soltas na casa de ninguém, na casa de familiares, não deixa. Fica do ladinho de você, pra onde você vai, você leva suas crianças, tá bom? Eu sei que muitos trabalham e muitos precisam deixar com os avós ou mesmo deixar com babysitter ou whatever, I don't know. E então é complicado, mas sempre fica com o telefone ligado, sempre fica chamando. Se vai para a escola, liga para o professor, liga para saber como é que estão. Ensina seus filhos a chamar seus nomes, saber onde é que mora, o número do telefone. Ensina a teus filhos, porque vocês vão precisar muito. Vamos ter noites de escuridão no Brasil. Deus vai mexer no eixo da terra e vai ser noites de escuridão, tá? Não vai voltar o dia rápido. Guardem alimentos, guardem também suprimentos de primeiros socorros também, tá? Vocês vão precisar também. E também lanterna ou vela. Vela é perigoso porque queima também, né? Mas anyway, de qualquer forma, tem que ter alguma coisa, iluminação em casa, porque vocês vão ficar dias na escuridão total, amém? Então, louvado seja o nome do Senhor, Deus é bom, Deus é fiel e não vai demorar muito tempo para acontecer isso, tá? Deus tem falado comigo que não vai demorar não, tá? Não vai não, Deus vai mexer no eixo da terra, vai mexer em todos os continentes, vai vir tsunami para todos os países que tiver na beira, mar, né? Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês e continuaremos orando e jejuando pelo Brasil, por Bolsonaro. Ora por esse homem, que esse homem precisa de muita oração. Amém? Um beijo no coração e até a próxima. Amém?